partidos políticos se movimentam a partir de inúmeros cenários, né? Um cenário hoje tido como menos provável, o cenário em que Jair Bolsonaro não é considerado culpado e permanece, portanto, com os direitos políticos todos normalizados e com a possibilidade de se candidatar a uma eleição, a um cargo qualquer, quando bem entender, e aquela possibilidade que hoje é tida como a mais concreta, que é a de condenação do ex-presidente da República, portanto, como lembrou Pedro, tornando-o uma figura inelegível, sem poder concorrer a nenhum cargo até o ano de 2030, o que não quer dizer que ele ficaria fora do jogo político, do jogo eleitoral, certamente, do jogo político não. Então, como lidar com todas essas circunstâncias? A Larissa Rodrigues vai contar um pouquinho pra gente como é que o partido que abrigou o Jair Bolsonaro na última eleição, o PL, partido de Valdemar da Costa Neto, partido que tanto cresceu, não é, Larissa, a partir do bolsonarismo, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, elegeu uma enorme quantidade de senadores. Com quais cenários o PL trabalha hoje? O que é que o PL entende ser mais provável? O PL também acha que o mais provável é a condenação? E se vier a condenação, dá para sobreviver só com o bolsonarismo? Sem Bolsonaro? Tudo bem, Larissa? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você. Boa sexta-feira para quem não vai estar de plantão. Eu vou estar aqui amanhã, domingo, já avisando cedo. Colombo, há um entendimento dentro do PL e de partidos que apoiam o ex-presidente, como das pessoas que são da área de direito, de quem acompanha o dia a dia dos julgamentos, de que hoje o cenário ele é muito grande para que Bolsonaro fique inelegível. Não há ali muita esperança de que isso não aconteça. Por mais que o discurso aqui para os jornalistas, para o povo, seja o oposto, Valdemar Costa Neto tem dito, não, a gente trabalha com a possibilidade de eleger Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. O Valdemar, presidente do PL, né, tem dito que é inadmissível, que não tem porquê impedir Bolsonaro de continuar no mundo político. Esse é um discurso para o público. Internamente, a história é totalmente diferente. Tanto que ontem eu até estava pegando a fala da própria defesa de Bolsonaro, tentando, durante o julgamento, amenizar a situação do ex-presidente, dizendo que ele foi ácido durante a reunião com os embaixadores, mas isso, no máximo, poderia ser aplicada uma multa, não tem porquê a inelegibilidade. Então, assim, todo mundo sabe que a situação não é fácil. Por isso, se o discurso aqui para as câmeras é de que a gente está com Bolsonaro e vai elegê-lo na próxima eleição presidencial, nos bastidores a organização é outra. Me confirmaram que, por exemplo, a partir da semana que vem, Valdemar Costa Neto já começa reuniões com os diretórios dos estados espalhados pelo país, diretórios do PL, já pensando o que fazer, como movimentar essa direita sem Bolsonaro na disputa eleitoral, mas com Bolsonaro como quem pode levar votos. Inclusive, já está marcada na segunda-feira uma reunião do PL, estou tentando confirmar o horário, confirmando eu trago para vocês, no diretório do PL de São Paulo, que é o maior diretório do PL do país, com a presença de Bolsonaro. Eles querem levar Bolsonaro, então Bolsonaro pode até não ser aquele candidato, mas querem continuar com ele como aquela pessoa que vai manter viva a esperança da direita brasileira. Nessa reunião, por exemplo, você falava sobre futuro, sobre cargos, eles já vão tentar convencer o pessoal do PL a ir atrás de outras pessoas para se filiarem ao PL, em especial já prefeitos de outros partidos, para tentar aumentar o número de prefeituras do Partido Liberal nas eleições municipais do ano que vem. Então, assim, tem toda uma movimentação por trás desse discurso de esperança de que Bolsonaro possa se livrar desse julgamento do TSE. E outro detalhe para encerrar que me chamou muito a atenção ontem, durante a fala, o Pedro trouxe, né, que ontem o vice-procurador-geral eleitoral falou, leu ali o seu parecer, que é favorável à inelegibilidade, palavra difícil, de Bolsonaro, e ele até faz ali uma crítica ao que já defendem os bolsonaristas, o próprio presidente e o PL, de que Bolsonaro usou ali a sua liberdade de expressão durante a reunião com os embaixadores. Eu até peguei a aspa, então, do vice-procurador-geral, onde ele diz que o discurso dessa ordem, ou seja, o que Bolsonaro falou e foi transmitido
durante a reunião com os embaixadores, não compõe o domínio normativo de liberdade de expressão. Então, tenta também destruir qualquer tentativa da defesa de dizer que Bolsonaro estava ali usando o seu poder de liberdade de expressão durante a reunião com os embaixadores, que a gente lembra, Bolsonaro ali levantou dúvidas difíceis ali, dúvidas que não devem ser levantadas quanto ao nosso sistema eleitoral, quanto à segurança das urnas eletrônicas. Pois é, você lembrou essa reunião em São Paulo semana que vem, Larissa? São Paulo talvez seja o grande campo de disputa e com perspectiva de avanço para o bolsonarismo, né? Na eleição, tanto Tarcísio quanto Bolsonaro perderam na região metropolitana para governador e para presidente da República, mas venceram com boa vantagem no interior do estado. Semana passada, por exemplo, o presidente Bolsonaro participou, inclusive, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, participou de um evento de filiação de partidos que eram filiados ao PSDB, aqui em Jundiaí, região de Campinas, prefeito de Jundiaí e daquela região ali de Campinas. Em São Paulo, até pelo fato de o bolsonarismo ter deslocado o PSDB do Palácio dos Bandeirantes depois de 30 anos e de o PSDB, de certa forma, ter minguado, né? Ter quase que deixado de existir, você tem aí um grupo de mais de 200 prefeitos que passaram a vida inteira afiliados ao PSDB, ao lado de Alckmin, de Serra, de Covas, alguns deles, né? Que hoje estão aí, estão na pista e doidinhos para aderir ao bolsonarismo porque estão mais próximos do poder, do governador e próximos do eleitor, porque o eleitor do interior de São Paulo é um eleitor afeito a esse tipo de discurso, né? Então, o interior de São Paulo vai servir até como uma prova para a gente sentir qual é a disposição do presidente Bolsonaro de continuar envolvido com a causa, mesmo que ele não possa concorrer. Você pode falar muito melhor de São Paulo do que eu, Colombo, mas o que eu escutei conversando com pessoas é que tem muitas prefeituras em São Paulo com grande orçamento. Então, a gente vai eleger só um prefeito. Não, você não está elegendo um prefeito de uma cidade pequena. Pelo contrário, você está elegendo um prefeito de uma cidade com um número muito grande de eleitores, o que significa que a força do bolsonarismo pode continuar, como também você vai estar elegendo alguém que tem um orçamento importante diante da visão da União, por exemplo, do Palácio do Planalto. E, de fato, eles estão mirando, sim, o PSDB em São Paulo. Essas pessoas que eram do PSDB, esses políticos, sejam prefeitos, deputados, o que eu escuto é que eles estão um pouco órfãos, né? De para onde ir agora com o PSDB hoje sem grande representatividade. Mas, ao mesmo tempo, o PSDB também promete uma espécie de ofensiva. Eu tenho escutado que o governador ali do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele também quer tentar fazer com que o PSDB não diminua ainda mais de tamanho nas próximas eleições, já que nessa eleição, na última que a gente teve para presidente, diminuiu muito o PSDB. A bancada do PSDB hoje na Câmara e no Senado é irrisória. Então, ao mesmo tempo que o PL vai em cima de quem é filiado ao PSDB, aos tucanos, o próprio PSDB entende do que mais do que aumentar, hoje já é um cenário muito difícil aumentar de tamanho, mas que não pode perder ainda mais. Falando em Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ontem Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, que é outro estado que tem demonstrado um certo apoio ao bolsonarismo, onde, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro teve muito mais votos na eleição presidencial do que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é compreensível que o PSDB não queira perder tanta gente em São Paulo, mas precisa oferecer perspectiva para esses prefeitos todos que estão espalhados pelo interior, né? E o PSDB corre o risco de chegar à eleição municipal, por exemplo, no ano que vem. Aliás, corre o grande risco de chegar à eleição municipal do ano que vem sem um candidato viável, aliás, sem candidato para disputar a Prefeitura de São Paulo pela primeira vez na história, desde que o partido foi criado. Aliás, a gente pode caminhar para uma eleição em São Paulo, e isso é algo, imagino, inédito na história da cidade, desde que os partidos existem, e inimaginável uma eleição sem um candidato do PT e sem um candidato do PSDB também. 7h52.